Imagine acordar numa manhã comum e descobrir que duas organizações criminosas brasileiras, nascidas dentro de presídios, alimentadas pelo tráfico de drogas e pelo medo, foram colocadas na mesma lista que o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Não por um tribunal brasileiro, não pelo Congresso Nacional, não pela Justiça Federal do Brasil, mas pelo governo dos Estados Unidos. No 28 de maio, o Departamento de Estado dos Estados Unidos designou o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como terroristas globais especialmente designados e pretende designar ambos os grupos como organizações terroristas estrangeiras a partir de 5 de junho de 2026. A partir de hoje, o PCC e o CV são oficialmente para Washington organizações terroristas estrangeiras. E agora, o que isso significa para você, para o Brasil, para a economia, para a soberania nacional? Senta, porque essa história é mais profunda do que parece. Há palavras que carregam peso. Terrorista é uma delas. Não é um adjetivo neutro. Quando um governo classifica uma organização como terrorista, ele não está apenas fazendo uma análise técnica da violência praticada por aquele grupo. Está acionando um conjunto inteiro de mecanismos legais, financeiros e diplomáticos que têm consequências reais e duradouras. Foi exatamente isso que fez o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao anunciar a inclusão do PCC Primeiro Comando da Capital e do CV Comando Vermelho nas categorias de organizações terroristas estrangeiras, conhecidas pela sigla FTO, e de terroristas globais especialmente designados, os chamados SDGT. A medida entrou em vigor nesta data e representa uma virada na forma como os Estados Unidos enxergam e tratam o crime organizado brasileiro no cenário internacional. Mas antes de comemorar ou de se preocupar, é preciso entender o que essa classificação realmente faz, o que ela não faz, e o que ela revela sobre um jogo muito maior do que o tráfico de drogas. Quando os Estados Unidos apontam uma organização como o FTO ou SDGT, não estão apenas colocando um rótulo simbólico. Estão ativando uma engrenagem jurídica e financeira de enorme alcance. Na prática, isso significa que qualquer ativo financeiro ligado ao PCC ou ao CV que passe pelo sistema financeiro norte-americano pode ser congelado imediatamente. Bancos, empresas e indivíduos que, mesmo indiretamente, tenham relações financeiras com essas organizações ficam sujeitos a sanções severas. A cooperação entre agências de inteligência e segurança dos Estados Unidos com outros países também se amplia, criando uma rede de monitoramento muito mais densa ao redor das operações dessas facções. Além disso, qualquer pessoa ou empresa que forneça suporte material a uma FTO, e isso pode incluir desde dinheiro até serviços logísticos, comete crime federal nos Estados Unidos. É uma legislação que possui dentes afiados e que já foi usada para desmantelar estruturas financeiras de grupos como o Hezbollah e cartéis mexicanos. O alcance é global. E isso é exatamente o ponto central do debate. Aqui é onde muita gente se confunde, então vale ser muito claro. A decisão dos Estados Unidos não transforma automaticamente o PCC e o CV em organizações terroristas perante a lei brasileira. O Brasil tem sua própria legislação. A Lei Antiterrorismo Brasileira, de 2016, define terrorismo de forma restrita e, até hoje, nenhuma das grandes facções do crime organizado nacional foi enquadrada como organização terrorista pela justiça brasileira. Isso não muda da noite para o dia por causa de uma classificação feita em Washington. O sistema jurídico brasileiro é soberano. Um decreto norte-americano não produz, por si só, efeitos no ordenamento jurídico do Brasil. Os juízes brasileiros continuarão aplicando a lei brasileira. As polícias continuarão trabalhando dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. O que pode mudar são os efeitos indiretos, e esses sim merecem atenção redobrada. Quando os Estados Unidos classificam uma organização como terrorista, o sistema financeiro global reage. E o sistema financeiro global, em grande parte, ainda orbita ao redor do dólar e das instituições norte-americanas. Bancos internacionais com operações no Brasil, empresas multinacionais, fundos de investimento, todos eles têm obrigações de compliance com as regulações norte-americanas. Se uma dessas instituições identificar qualquer risco de contato indireto com atividades controladas pelo PCC ou pelo CV, a reação imediata pode ser o aumento de barreiras, o reforço de auditorias ou até o recuo de operações em regiões brasileiras consideradas de alto risco. Isso pode afetar desde o acesso ao crédito internacional em determinadas regiões do Brasil até a reputação de empresas brasileiras que operam em áreas onde a presença das facções é conhecida. O agronegócio, a logística, o setor portuário,
Setores onde o crime organizado já demonstrou capacidade de infiltração podem ser alvos de escrutínio intensificado. E o governo brasileiro sabe disso. A preocupação manifestada por Brasília não é apenas retórica diplomática. É uma avaliação real sobre os impactos econômicos e sobre os limites da soberania nacional diante do poder de regulação dos Estados Unidos. Isso levanta questões sérias sobre soberania. Até onde a classificação feita por um país pode produzir efeitos econômicos e jurídicos em outro? Quais são os limites do alcance extraterritorial da legislação norte-americana? E o Brasil tem instrumentos para responder a isso de forma efetiva? A resposta honesta, por enquanto, é que o Brasil tem poucos instrumentos práticos para contestar essa classificação. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of... O poder econômico e a influência regulatória dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro global são assimétricos demais para que Brasília possa simplesmente ignorar a medida. A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos é um marco. Não resolve o problema do crime organizado no Brasil, nenhuma decisão tomada em Washington vai fazer isso, mas altera o tabuleiro de forma significativa. Nos próximos meses, será preciso observar como o sistema financeiro internacional vai reagir, como o governo brasileiro vai negociar os impactos diplomáticos, e se essa pressão externa vai, de alguma forma, acelerar o debate interno sobre a legislação antiterrorismo brasileira. O que é certo é que o debate que essa decisão abre é muito mais rico e complexo do que a simples pergunta: são eles terroristas ou criminosos? É um debate sobre poder, soberania, direito internacional e sobre quem, afinal, escreve as regras do mundo. E nós, brasileiros, estamos bem no centro dessa história.